Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, começa agora mais uma edição do Jornal em Foque, e nós estamos aqui apresentando, durante um período aí, durante a ausência do apresentador Francisco La Scala, que em breve estará de volta aqui na Santa Cecília TV, no Jornal em Foque. E hoje estaremos apresentando aqui a ilustre presença de Silvio Renato Delboni, superintendente regional da Congás, na Baixada Santista, e o convidado, o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta e também um dos editores do jornal BocNews, Humberto Chalup. O tema central do programa de hoje será justamente sobre a questão energética, a matriz energética, as perspectivas que as empresas têm para o próximo ano, especialmente no ano difícil que, pelo menos, os economistas apresentam para a perspectiva para 2015 e justamente como que é o cenário que as empresas vão investir e principalmente nessa área de gás natural, que é o foco central da empresa Congás, aqui na Baixada Santista. Esse e outros assuntos a gente volta a dizer em breve, a partir dos próximos intervalos comerciais. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Um Natal mais do que especial para você. Ok, estamos de volta para mais uma edição do Jornal em Foque, que estamos entrevistando hoje o senhor Silvio Renato Delboni, gerente regional da Congás, da Baixada Santista. Bom dia, senhor Silvio. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à edição de mais um Jornal em Foque. Bom dia a todos. Eu agradeço enormemente o convite para estar aqui novamente. Podemos falar um pouquinho do mercado de energia, especificamente da Congás e da atuação dela aqui nessa importante região metropolitana da Baixada Santista. Okay. Humberto, bom dia. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui e com essa difícil missão que você tem de substituir o Chico La Scala nesse período, mas vamos cumprir a missão aqui de jornalistas, estaremos aqui enquanto ele estiver ausente. Sim. Ok. Seu Silvio, uma dúvida importante, Todos esses escândalos, sobre a Petrobras, de alguma forma, isso afeta, em termos de relação, a questão da discussão da matriz energética? Tem alguma consequência em relação a isso? Porque quando há, por exemplo, a Bolsa de Valores vem caindo sucessivamente, obviamente isso afeta, as empresas diretas e indiretamente ligadas a essa matriz energética. Isso afeta, de alguma forma, os investimentos, alguma coisa nesse sentido? Nós não podemos pensar em energia no Brasil sem desconsiderar a importância da Petrobras para a matriz energética do país. Então, eu penso que afeta não só a Congás, mas afeta todo o sistema energético brasileiro, por ser a empresa mais importante do país hoje, a maior empresa brasileira. A Petrobras é a nossa maior parceira, uma excelente parceira da Congás.
toda a base de exploração e principalmente a base de transporte, ela está vinculada aos trabalhos da Petrobras e nós somos uma empresa de distribuição. É interessante nós entendermos como funciona essa matriz de energia. A exploração é feita pela Petrobras e suas parceiras, o transporte é feito exclusivamente pela Petrobras através da sua subsidiária Transpetro e a Comgás, assim como outras empresas, nós temos a missão de distribuir esse gás dentro das regiões metropolitanas do Brasil, né? Uma delas, a nossa área de concessão, a área de concessão da Comgás, que tem 177 municípios, é uma parte do estado de São Paulo. Então a Petrobras é a nossa principal parceira, transportando este insumo, transportando essa energia e nós distribuímos dentro da região metropolitana, que é a área de concessão da Comgás. Agora, diante desse cenário que está sendo colocado aí, inclusive agora essa semana já houve o anúncio de que empresas americanas estão processando a Petrobras lá em âmbito lá nos Estados Unidos, inclusive questionando essa questão aí dos superfaturamentos, etc. Então, vão reclamar algum tipo de indenização. Nesse cenário que está se configurando para a Petrobras, aí, descrédito de certa forma, porque acho que de tudo isso a imagem da empresa está desgastada. A Comgás, evidentemente, como outras empresas, elas estão planejando, por exemplo, os planos de investimento com base, obviamente, na oferta do gás que é captado aí pela Petrobras. Só me corrija se eu esteja errado, né? Como é que fica a preocupação das empresas que, de certa forma, elas estão confiando nos prazos que a Petrobras colocou para a chegada aí do pré-sal, inclusive na questão do gás, é extremamente importante para a região, estão sendo construídos gasodutos para que chegue aqui. Como é que fica essa questão nas empresas brasileiras, até internacionais, para fazer uma previsão? Existe um temor de que esses prazos não venham a ser cumpridos, que esse plano de exploração do pré-sal não ande na velocidade que se espera? Como é que está sendo vivido esse drama da Petrobras dentro das empresas que, de certa forma, têm uma atuação paralela à Petrobras? É importante que nós façamos uma separação do que é o ambiente Petrobras de gestão e de administração, e eu acho que esse ambiente está sendo estudado, está sendo profundamente analisado não só pelo mercado, como por outros órgãos, né? Em função de todas as informações que nós temos visto e lido na imprensa, do ambiente corporativo Comgás e das outras empresas que são distribuidoras do insumo gás natural ou de outros produtos da Petrobras. São ambientes distintos, né? A Comgás tem um ambiente de gestão extremamente robusto, com uma governança extremamente robusta. Somos participantes do Grupo Cosan. A Comgás é uma empresa do Grupo Cosan, um grupo que tem, como já disse, um sistema de gestão extremamente confiável, né? A Cosan com uma governança bastante sólida e tem demonstrado isso ao mercado. Então, são ambientes completamente diferentes de gestão, né? Com modelos diferentes de gestão e o mercado pode ficar absolutamente tranquilo quanto à matriz gás natural. Nós temos hoje uma oferta consistente do produto. Temos hoje sistemas de distribuição e de transporte que garantem o fornecimento na quantidade que o mercado está requerendo hoje, até com bastante conforto para este momento e com previsões de investimentos maciços para os próximos anos. Então, eu diria que a matriz energética gás natural não só é uma excelente opção, como tem uma confiabilidade muito grande dos sistemas que já estão implantados. Então, independente dos investimentos que estão sendo feitos e dos próximos passos, hoje temos um sistema de distribuição extremamente confiável, extremamente robusto para a nossa demanda e para a oferta que já existe hoje no mercado. Então, não há com o que se preocupar e são ambientes completamente diferentes. O ambiente corporativo e administrativo que nós estamos vendo contra o ambiente operacional e o ambiente das distribuidoras da qual a Comgás faz parte, né? São coisas bem distintas e é importante que a população, que os empresários entendam que temos sim um sistema muito robusto de transporte e de distribuição, extremamente confiável, uma oferta muito grande de gás natural hoje e nós precisamos trabalhar exatamente o caminho inverso disso, né? De transmitirmos essa confiança e de que os investimentos que estão sendo feitos, e a gente deve falar disso já sobre os investimentos da Comgás e das outras distribuidoras, nos dá a confiança de apostarmos no gás natural como uma matriz energética confiável, não só para este momento, como uma excepcional opção para o futuro. Seu Silvio, falando justamente nessa questão dos investimentos, o cenário econômico não é muito animador para o próximo ano. Isso, obviamente, para as empresas tem um impacto, tem que fazer um planejamento, porque até então, com a mudança da equipe econômica, o cenário vai mudar e a perspectiva
alguma luz no fim do túnel só para 2016, né? Como que a Comgás está planejando? Quais são, haverá cortes de investimentos para 2015 ou não? O ritmo vai ser mantido? Hoje o senhor falou que há uma demanda que ainda a ser explorada. Então, qual é a capacidade efetivamente de produção que tem aqui para a região metropolitana da Baixada Santista e quanto que efetivamente pode atingir? Por exemplo, o teto a gente consegue atingir até 30 e hoje podemos crescer até 3 vezes. Mas dentro desse cenário que se vislumbra para 2015, como conciliar isso daí? Investimentos com um cenário econômico não tão atraente. Eu acho que essa é a grande equação e o segredo do sucesso das empresas para 2015 e 2016, né? A antecipação e a antevisão do cenário macroeconômico e a nossa capacidade em nos prepararmos para este cenário é que fará a diferença entre as empresas vencedoras e vencidas em 2015 e 2016. Nós continuamos sim apostando no crescimento do país. Óbvio que somos e fomos impactados por uma economia que sofreu no ano de 2014, tivemos a Copa do Mundo, que já sabíamos que aconteceria, e isso teria um impacto no cenário econômico brasileiro, tivemos a eleição que impactou fortemente os investimentos das empresas e uma economia que sofreu ao longo de 2015. Além disso, tivemos a crise hídrica, que nós não podemos desconsiderar, né? Boa parte da cidade de São Paulo, que hoje é o maior mercado da Comgás, ela sofre com a crise hídrica, com a falta de água. Isso impacta todos os mercados. As empresas estão precisando, portanto, se reinventar. E é isso que a Comgás está fazendo. Nós estamos nos reinventando no ano de 2014, já estamos nos preparando para o ano de 2015, que, como você disse, será um ano difícil, mas justamente na dificuldade é que nós vamos conseguir mostrar o quanto somos capazes de passar por esse momento e termos um 2016 com mais pujança ainda. Nós estamos revisitando todos os nossos investimentos e algo que pesa muito a nosso favor é que tanto na região metropolitana da Baixada Santista, quanto na região metropolitana de São Paulo e no interior, onde nós temos a maior base de clientes da Comgás, nós temos já uma base muito consistente de redes instaladas. Então, quando nós falamos de revisitarmos os nossos investimentos, estamos falando em produzirmos redes que são mais inteligentes, produzirmos redes para clientes que têm um potencial de consumo que fará com que essa equação se feche. Portanto, a Comgás não vai reduzir drasticamente os investimentos. Nós vamos sim investir em locais, investir em redes que nos tragam um retorno, investir em redes que sustentem financeiramente o nosso crescimento, para que possamos em 2016, então, voltarmos 100% da nossa carga. Mas faremos sim, continuaremos sim fazendo os investimentos e vamos, por que não, explorar um pouco mais a base de redes que já estão estabelecidas, principalmente na região da Baixada. Nós investimos 270 quilômetros nos últimos 3 anos aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Portanto, temos bastante rede instalada e muitos clientes que nós queremos ainda captar. Vamos trabalhar fortemente nisso no ano de 2015. Agora, Silvio, uma curiosidade. Quando a Comgás veio para a região, era um grande desafio da Comgás, era fazer com que as pessoas, de certa forma, se adaptassem ao consumo do gás, né? Os equipamentos, quer dizer, os chuveiros, a troca dos chuveiros, assim, toda a estrutura. Se discutia muito na época, assim, nós temos o gás, mas nós não temos a ponta do consumo, né? Como é que está esse cenário agora? Quer dizer, as pessoas realmente se adaptaram, ocorreram investimentos assim, na criação de possibilidades de aquisição de equipamentos que consomem o gás realmente? Ou vocês acham que ainda a demanda está muito aquém do que poderia ser? Não, a demanda está bastante adequada à nossa expectativa. Nós temos históricos de entrada em locais onde o gás natural é desconhecido. E o nosso grande desafio talvez seja quebrarmos essa barreira do desconhecimento de como é um sistema de distribuição a gás natural, quão mais seguro ele é do que um concorrente, por exemplo, como o GLP, quais são as reais vantagens do gás natural, e a gente também deve falar nisso ao longo do programa. Mas nós não conseguimos mudar a cultura de uma população de uma hora para outra. É um processo que a Comgás entende ser um processo
consecutivo e construtivo. Isso se faz ao longo dos anos. Mas a captação que nós tivemos e a receptividade aqui na região da Baixada Santista, ela foi muito adequada ao que a Comgás esperava. E cada dia mais os moradores, a população, os comércios, as indústrias, eles vão conhecendo quais são as vantagens do gás natural e todas as aplicações. Né? Uma região como a nossa aqui, que tem uma temperatura mais elevada do que, por exemplo, a região do ABC, por que não pensarmos no ar-condicionado a gás natural, que é uma opção? A gente tem a Câmara dos Vereadores de Santos hoje, que o ar-condicionado é a gás natural, Churrascaria Tertúlio, o ar-condicionado é a gás natural, a Universidade de Santa Cecília, gás natural. Então nós temos o hospital agora, o antigo Hospital dos Estivadores, né, que vai ser o novo hospital que está em reforma, também prevê todo o sistema a gás natural. Portanto, sistema de ar-condicionado. Agora, existe um cálculo assim, compensa a pessoa, por exemplo, trocar os equipamentos? Assim, né? O custo do gás natural é mais barato que o GLP, assim, no custo final. Né? Não sei se você me corrija se estiver errado. Esse investimento que é feito, por exemplo, eu tenho um equipamento em casa com ar-condicionado, eu quero trocar um ar-condicionado, eu vou comprar, normalmente, talvez esse ar-condicionado vai custar, o novo custa mais caro, esse modelo vai custar mais caro. A pessoa recupera esse investimento em quanto tempo, por exemplo, na diferenciação de preço de um gás, da energia elétrica para o gás natural? Eu gostaria de pensar em benefícios não só no custo final do produto. É preciso deixar claro que o gás natural ele é sim competitivo em termos de preço, né? Nós temos propostas, tanto temos conquistado vários clientes, tanto da área comercial quanto da indústria, nós chegamos com preço competitivo, mas o conjunto de benefícios do gás natural ele vai muito além de simplesmente o preço final do combustível na ponta. Claro que numa economia como a nossa, claro que as indústrias, o comércio sempre vai pensar quão mais competitivo eu serei quando eu colocar o gás natural. Mas vamos pensar num conjunto de benefícios que parte da segurança do produto. Hoje, em regiões como a nossa, densamente povoadas, é quase que inimaginável você pensar que nós teremos um reservatório contendo um produto combustível, né, confinado dentro de um espaço em que nós tenhamos pessoas no entorno. Né? Qual o risco disso? Qual os perigos que estão envolvidos nisso? Então, nós precisamos contabilizar quanto de segurança nós estamos proporcionando para a população. O sistema de distribuição de gás natural ele é um sistema controlado, como nós costumamos dizer. Então, as nossas redes elas são dotadas de válvulas e de registros que a qualquer momento a Comgás pode ou não, dependendo da situação de risco, nós podemos bloquear um sistema de energia. Então, imagine um edifício em que você tenha qualquer evento inadequado, um incêndio, qualquer coisa dessa natureza, o gás natural pode ser bloqueado e nós temos o controle da energia entrando, o que evitaria a potencialização do sinistro. Este é um benefício que nós dificilmente conseguimos tangibilizar. E o conforto? Quanto nós pagaríamos hoje para não ter o desconforto de você ter o gás terminando no momento em que você precisa dele, ou o desconforto de você ter um caminhão parando em uma via pública de grande tráfego para poder reabastecer um comércio ou uma indústria, né? Dependendo do tamanho do tanque, você precisa colocar um caminhão muito grande desabastecendo. Então, são benefícios que o gás natural traz para o seu consumidor final que vão muito além da conta que nós também, quero enfatizar, somos competitivos. Quando a Comgás veio com a proposta de instalação na região, houve um comentário na época, não sei se você se recorda, a questão do gasômetro em Santos, foi muito debatido, né, que o pessoal mais antigo deve lembrar, que houve uma explosão no gasômetro, só que era o gás da GLP, né? Muito gás. E, quer dizer, não há qualquer possibilidade de risco dessa natureza, né? Quer dizer, o gás natural é totalmente diferente, né? Tipo de armazenamento, tipo de distribuição. Quer dizer, jamais poderia acontecer um advento daquela natureza como aconteceu naquela época, por exemplo. O gás natural, ele não tem armazenamento. Nós não temos um ponto de armazenamento de gás natural. Ele vem da plataforma de exploração, ele passa por um processo de limpeza, né, em uma central, e dessa central ele entra no que nós chamamos de city gates, onde ele passa por um processo de odorização. Então, o gás natural, como ele sai da natureza, ele não tem odor e ele não tem cor, né? E aí ele tem que passar por esse processo de odoração, até por questões de segurança, para caso haja um escape,
a população olfativamente consiga identificar que houve o escape de gás. E, inclusive, esse odor ele tem que ser característico, isso é regulamentado pela Agência Nacional de Petróleo. Então, nós colocamos este odorante, esse produto químico dentro do gás natural para que ele, portanto, tenha esse odor. A partir daí, ele entra no nosso sistema de distribuição através de compressores e ele chega na casa do nosso cliente continuamente. Então, enquanto nós tivermos reservas de gás natural, nós teremos o gás natural disponível para a população. Hoje, comprovadamente, nós temos aí gás natural para aproximadamente 45 anos pelo volume que nós consumimos. Isso do que já tem de reserva comprovada do nosso subsolo, né? Então, nós não temos um reservatório, o que já torna diferente o incidente e aquilo que havia no gasômetro antigamente. Uma outra característica que é importante nós frisarmos é que o gás natural ele é mais leve que o ar, contrário o GLP, que ele é um pouco mais pesado do que o ar. Então, caso nós tenhamos um escape de gás natural, a tendência natural desse combustível é ir para a atmosfera, por ser justamente mais leve que o ar. A recomendação, portanto, que nós fazemos sempre mesmo no seu apartamento, na sua residência, se porventura você sentir o odor do gás natural, a primeira recomendação é abra as janelas e ventile o ambiente. A tendência desse gás é ir para a atmosfera e chame imediatamente a Comgás. E vem um outro benefício que nós também não mensuramos. A Comgás é a única utility que atende 24 horas por dia o cliente. Então, a qualquer problema com o gás natural, com a nossa rede ou dentro do seu apartamento, é só ligar o 08.110.197 e as nossas equipes trabalham 24 horas por dia. Nós não cobramos absolutamente nada por esse atendimento. Esse atendimento está na conta do cliente. É a única empresa de utilidades que atende o cliente 24 horas por dia e entra na casa do cliente. Se houver um pequeno problema no seu fogão, a Comgás vai. Se for um problema das nossas instalações, nós tomamos as ações. Se for um problema de equipamento, nós sempre vamos orientar o cliente naquilo que ele deva fazer. Nenhuma empresa oferece esse benefício para a população, nenhuma empresa oferece esse benefício para os clientes como a Comgás. Ok. Bem, nós voltamos em breve intervalo, justamente com o superintendente regional da Comgás, Silvio Delboni, e o jornalista Humberto Chalup, depois do intervalo comercial. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Olá, estamos de volta com mais um Jornal em Foque e trazemos hoje o gerente regional da Baixada Santista da Comgás, Silvio Delboni, e o jornalista Humberto Chalup. Mas antes da gente voltar à nossa conversa, a Cris Chalup tem alguma pergunta de um ouvinte, um telespectador, que mandou diretamente pelas nossas redes sociais. Isso mesmo, Fernando. Seja bem-vindo ao Jornal em Foque. Nós recebemos uma pergunta da Débora, do bairro da Aparecida, que é um assunto que nós já abordamos no segundo bloco. Ela queria saber se é mais econômico utilizar o gás natural encanado para o uso residencial e qual tipo de equipamento ela tem que adquirir para o aquecimento do chuveiro, por exemplo.
Cris, só para acrescentar, a Sabesp tem um programa Se Liga na Rede, que as pessoas têm a canalização de esgoto e depois era uma dificuldade que as pessoas tinham que ligar as suas residências até essa canalização que é na rua. No caso da Comgás, ela tem alguma linha de financiamento, alguma parceria também, que é complementando essa pergunta, alguma linha de que efetivamente o cidadão, porque é uma dificuldade, passa a canalização, mas como que eu vou ligar isso até a minha residência? Existe isso? Vamos trabalhar cada segmento com uma característica. Nós temos consultores que trabalham em cada segmento da Comgás, especificamente industrial, comercial e residencial. E o residencial nós dividimos em duas vertentes. O residencial edifícios e por ser um CNPJ, né, os condomínios eles são uma razão social, nós não conseguimos entrar em um condomínio pela determinação de um único cliente. Nós passamos a nossa proposta para aprovação de uma assembleia e uma vez a assembleia tendo aceitado a proposta da Comgás, nós então entramos para fazer a substituição. 100% desse trabalho é feito pela Comgás. As nossas contratadas são credenciadas, nós credenciamos as nossas contratadas por ser um serviço de cunho técnico extremamente específico, então nós credenciamos, nós capacitamos as nossas empresas parceiras e 100% do trabalho é feito por nós. No caso dos edifícios, nós analisamos a proposta, o grau de dificuldade de implantação e nós fazemos uma proposta para o condomínio, portanto, que é passado por essa assembleia. No caso das residências, a Comgás tem sim uma linha e 100% da instalação é bancada pela Comgás. O cliente, portanto, quando a Comgás chega em um bairro, normalmente nós fazemos um trabalho de comunicação da nossa chegada e os moradores ficam cientes de que a Comgás está chegando naquele bairro. A partir daí, uma equipe de vendedores da Comgás vai bater de porta em porta e oferecer o produto gás natural e todo o trabalho também de instalação, inclusive a instalação interna, é custeada pela Comgás. O que tem de custo para o cliente é o equipamento, o aquecedor que nós instalamos, isso no caso das residências, é comprado pelo morador num programa de financiamento da Comgás e isso também é diluído em parcelas para ele. Nós não podemos vender o aquecedor, então nós temos um programa de parceria com algumas empresas que fornecem o equipamento, isso já vai no pacote da Comgás. Eu gostaria de voltar um pouquinho na questão da perspectiva de futuro, da questão do petróleo, que eu acho que a gente no primeiro bloco discutiu, mas eu gostaria de retomar esse assunto, que é muito importante pelo seguinte aspecto. Nós estamos investindo, o Brasil está investindo milhões na captação de bilhões, né, de reais, para trazer o petróleo, para captar o petróleo. E o que a gente tem assistido em todo o mundo, na verdade, é que essa base energética está, de certa forma, sendo abandonada, porque já tem-se certo que ela é uma base energética esgotável. Quer dizer, vai ter um momento, se será 45 anos, será 100 anos, essa base energética realmente se esgotará e aí o mundo terá que correr para outros tipos de energia. E já está se fazendo isso. Eu acho que já tem países já desenvolvendo a questão do carro elétrico, outras, o xisto nos Estados Unidos, né? Como é que é feito esse planejamento da empresa como a Comgás, por exemplo, né? Sabedora que daqui a, vamos supor, 60 anos ou 40 anos, você colocou a questão do gás em termos de consumo de 45 anos, como é que ficaria uma situação dessa em termos de projeto de futuro? Talvez a gente não esteja mais aqui para ver, mas provavelmente a empresa ela deve se preocupar com isso. Existe algum, por exemplo, uma unidade tecnológica dentro da Comgás, algum esforço da empresa para já caminhar no sentido de se buscar novas fontes de energia que no futuro irão substituir essa base energética? Nós trabalhamos com perspectivas e dados que são dados presentes que fazem com que nós façamos nosso planejamento estratégico. O Brasil ainda não descobriu, ou nós pelo menos não temos conhecimento ainda de todo o reservatório de gás natural e petróleo que existe no país. O que nós sabemos é que estudos recentes mostram, né, ainda uma capacidade grande na Bacia de Santos. Nós temos alguns indícios no Nordeste brasileiro. Os últimos leilões da Petrobras apontaram para o Nordeste com também uma capacidade de fornecimento. E o que nós estamos vendo é que com o crescimento das malhas de transmissão e de distribuição de gás, a gente começa a ter um sistema integrado e que em várias partes do país onde eventualmente se descubram novos bolsões de petróleo e gás natural, a gente consiga oferecer essa matriz para a nação como um todo com sistemas integrados, né?
Então, a tendência é caminharmos no inverso disso, é nós evoluirmos no sistema de distribuição, como hoje existe robustamente na Europa, nos Estados Unidos, né? E nós temos esses sistemas integrados de tal forma que a Bacia de Santos, ou mais ao sul do país, ou no nordeste do país, nós tenhamos sistemas integrados. Eu diria que com conforto, nós estamos falando aí de 60, 70 anos de fornecimento desse combustível com o que nós temos hoje. O que nos dá uma perspectiva bastante interessante. Eu acho que neste momento precisamos pensar em como colocar esse combustível que já foi descoberto, a disponibilidade das indústrias e da população, tornando o nosso ambiente de distribuição extremamente mais seguro, né? O ambiente que nós temos hoje, com GLP como principal matriz, ainda se usa muita lenha na indústria, que é um combustível barato, mas que tem um impacto ambiental extremamente grande e tanto na natureza quanto na emissão de poluentes. Ainda usamos muito óleo combustível como matriz na indústria e poderíamos estar usando de forma muito mais maciça o gás natural, porque temos em abundância esse produto na nossa natureza. É interessante que o gás natural ele é um combustível, é um metano fundamentalmente na sua composição, e nós temos sim estudos e desenvolvimento para se utilizar, por exemplo, o gás de lixo, que também é um gás metano, né? O metano é oriundo do lixo. Então nós temos hoje a possibilidade de usar reservatórios, né, de usar locais onde nós tenhamos um acúmulo de lixo, como os aterros sanitários, por exemplo, e explorar a distribuição do gás natural a partir disso. Existem sim estudos, não é muito simples, né, são fontes esgotáveis, mas é sim de se pensar, e a Comgás trabalha assim nesse sentido de poder desenvolver novas matrizes e potencializar o uso do gás natural na distribuição. O senhor comentou que a Baixada Santista já tem 270 quilômetros de extensão de instalação da Comgás. Em quais cidades, né? Como que é a relação, principalmente o senhor comentou agora também, com as indústrias de Cubatão? Ainda as indústrias já estão usando de alguma maneira, ou ainda de uma maneira muito tímida pela potencialidade? Até porque, no caso da crise hídrica, por exemplo, as indústrias, sempre lembrando que as indústrias são os maiores consumidores de água, né? E isso acaba, obviamente, afetando diretamente na questão da energia também, com uma outra forma, por exemplo, o ar-condicionado seria uma maneira viável. Quais são as cidades e quais são os planos da Comgás, e especificamente com o polo industrial de Cubatão? Nós chamamos de região metropolitana Baixada Santista e nós chamamos de sistema da região metropolitana. Na verdade, são mais de 340 quilômetros. Quando eu falo 270, estou me referindo a Santos e São Vicente, que são os dois municípios que nós trabalhamos a distribuição residencial, fundamentalmente comercial. É interessante, Cubatão, desde 1992, quando nós integramos o sistema região metropolitana de São Paulo com Baixada Santista, nós integramos através da Serra do Mar um gasoduto. Cubatão, desde 1992, consome gás natural da Comgás. E as 14 indústrias, ou pelo menos 14 indústrias do polo, Ultrafértil, Columbian, Carbocloro, são indústrias importantíssimas que fazem de Cubatão ser o segundo polo de consumo de gás natural de todo o estado de São Paulo. Mas até então o gás que consumia Cubatão, em 92, seria o gás proveniente da Bolívia, do gasoduto? Isso, ainda é. Chalupe ainda é. O gás boliviano, ele corresponde a mais ou menos de 83% a 85% do que nós consumimos no sistema de distribuição da Comgás, né? O que existe, uma parte desse sistema também é abastecido por Campos, no Rio de Janeiro, e uma pequena parcela Merluz aqui de Santos. E a nossa expectativa é que nós tenhamos nos próximos anos, né, já existe até do governo do estado o anúncio de estudos que estão sendo feitos e avançados, no sentido de nós termos uma disponibilidade a partir do pré-sal, tornando o estado de São Paulo um estado mais pujante em termos de distribuição. Agora você falou na questão da distribuição na Baixada. Hoje todas as cidades da Baixada contam com gás já, ou existe um plano de investimento para chegar nessas cidades todas? Como é que a Comgás está tratando isso? Nós sempre priorizamos a entrada em regiões metropolitanas, buscando um mix de clientes que viabilizem o negócio. Obviamente a Comgás é uma empresa de negócios e nós precisamos ter o retorno do nosso investimento. O que a população talvez não saiba é que 100% do investimento feito nas redes de distribuição e no crescimento da malha de distribuição de gás natural é da iniciativa privada. Então, a Comgás, através do Grupo Cosan, hoje tem investido. O ano passado, nós investimos quase 800 milhões de reais. O ano passado, não, 2014, né? Eu já estou virando para 2015. Em 2014, foram quase 800 milhões de investimento do Grupo Cosan na Comgás para que as malhas de distribuição crescessem, um investimento extremamente robusto.
é muito maior do que qualquer investimento feito em gás natural no país hoje. É desproporcional a quantidade de investimentos que a Comgás faz. É 100% privado isso, e nós, portanto, buscamos ter um mix de clientes entre indústrias, comércio e residências que viabilize a entrada do produto gás natural. Então, a região da Baixada, ela tem esse mix, principalmente a cidade de Santos e a cidade de São Vicente tem esse mix. Cubatão, com um polo industrial bastante interessante para a Comgás manter, né, e ter o crescimento nessa região. Então, hoje nós temos Cubatão fortemente no segmento industrial e com 1.700 clientes residenciais em Cubatão. Santos, nós já temos hoje quase 37 mil clientes conectados na base da Comgás. E São Vicente, que nós fizemos um primeiro projeto buscando os edifícios da Orla, e agora nós estamos entrando, saindo da zona noroeste de Santos e da periferia. Começamos o projeto recentemente em São Vicente, estamos engatinhando no projeto de São Vicente para a expansão do gás natural. A partir daí, Praia Grande, Guarujá, temos um projeto junto com o governo do estado de possível utilização do novo túnel do canal. Existem utilities que devem passar pelo nicho do túnel, então nós também estamos tentando viabilizar o nosso projeto para passar. Talvez Guarujá seja o nosso próximo passo, talvez Praia Grande seja o nosso próximo passo. A economia vai dizer quais os caminhos que teremos, o mix, como eu falei, de clientes vai direcionar os investimentos da Comgás para os próximos anos aqui na região. A Zona Noroeste é a região que mais recentemente aqui em Santos foi abastecida. Toda a Zona Leste já é atendida, a Zona Leste de Santos, toda ela já é atendida, o centro da cidade também, a região central ali, Valongo, a região do centro em si ou não, aquela região também. E os morros ainda não. O Valongo nós estamos com o processo de implantação exatamente neste momento. Nós temos um trabalho junto com a Prefeitura que eu acho que é importante nós frisarmos, que é a penetração da Comgás e o nosso trabalho no Viva Centro, que é o projeto da Prefeitura para a revitalização do centro. E existe uma preocupação do organismo público de tornar mais segura aquela região. Então, nós fizemos um trabalho de implantação do sistema, estamos na fase final de implantação desse sistema e nós já temos alguns clientes contratados do segmento comercial, fundamentalmente restaurantes e casas noturnas da região. A ideia, né, Silvia, é tirar o gás GLP de dentro do estabelecimento, né, para não correr o risco de uma explosão, como aconteceu em outras localidades. Então, basicamente, seria isso, né? Perfeito. E dar segurança nesse sentido, né? Agora, a Comgás tem investido bastante na ideia de que o gás pode ser utilizado para várias coisas, né? Que é para pizzaria, fornos de pizzaria, até churrasqueiras, né? Quer dizer, como é que faz essa adaptação? A pessoa tem uma churrasqueira em casa, por exemplo, ela pode botar o gás natural? Como é que funciona? Só para fins de grandes estabelecimentos? Ou tem que ser um projeto já pré-concebido? Quer dizer, se eu tiver uma churrasqueira na minha casa, lá no meu prédio, eu posso instalar o gás natural para poder funcionar? Nós temos inúmeras aplicações, churrasqueira é uma delas. Nós temos em São Paulo alguns prédios com piso irradiante a gás. Em regiões, em épocas mais frias, como o inverno em São Paulo é um pouco mais rigoroso, nós temos piso irradiante a gás. Tem inúmeras aplicações que a população, em linhas gerais, desconhece. Normalmente nós pensamos que o gás natural é só para o fogão ou só para o banho lá no aquecedor e na ducha a gás. Na verdade, churrasqueiras, o ar-condicionado, como nós falamos, nós estamos recentemente com fornos de pizza. Temos pizzarias aqui em Santos, né, a pessoa que está pensando que está comendo pizza lá na lenha, na verdade é o gás natural, né? Interessante que não só na Baixada, como em São Paulo também, nós fizemos um trabalho de substituição da lenha com gás natural e os clientes absolutamente não percebem a menor diferença. Eles acham que continuam comendo uma pizza feita no forno a lenha e algumas empresas, né, algumas pizzarias nem mudam o cardápio, dando a impressão de que continua na lenha e na verdade já estão no gás natural. O desafio vai ser fazer o fogão mineiro, é esse? É o desafio aí? Mas a gente vai evoluir para isso com toda certeza. Estratégia. Ok, vamos para mais um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século formando e educando gerações. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo,
dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Olá, estamos de volta para mais um programa Jornal em Foque, que trazemos hoje o senhor Silvio Delboni, gerente regional da Baixada Santista da Congás, e o jornalista Humberto Chalup. Temos agora mais uma pergunta, né, Cris, um telespectador. Isso mesmo, a pergunta é da Creuza do Marapé. Ela quer saber, Silvio, se é possível instalar o gás natural em apenas um apartamento de um edifício. E quais alterações ela terá que fazer para utilizar o gás natural no fogão? Para a Creuza do Marapé, não é possível fazermos a instalação em um único apartamento se o condomínio inteiro não optar pela Congás. Nós não conseguimos ter num edifício um apartamento com gás natural e os outros apartamentos, os demais apartamentos com outro tipo de combustível. Então, a sugestão para a Creuza é que converse com o síndico e ligue para o 08.110.197 e a nossa equipe de consultores terá imenso prazer em orientar o condomínio de como ser feita a conversão e a instalação. Reforço que 100% dessa instalação é feita por equipes da Congás, profissionais altamente capacitados e vão fazer toda a orientação, não só da conversão do fogão, que deixa a matriz antiga e passa para o gás natural, como o sistema de banho também, caso ela opte por fazer isso. Agora, Silvia, essa dificuldade implica em quê? Porque você tem que instalar um coletor geral. Por que essa dificuldade? Porque ficaria muito caro para fazer uma instalação numa única unidade? O sistema ele é um pouquinho complexo, né? E por isso que nós trabalhamos com profissionais capacitados, como eu falei. Nós construímos uma nova tubulação para o edifício e levamos para cada apartamento um tubo, um duto, que vai levar o gás até o fogão e eventualmente até a ducha, caso o apartamento opte por isso. Então, todo esse trabalho tem que ser feito com a mais alta tecnologia, com sistema confiável. Todos os testes são feitos, testes de estanqueidade são feitos pela Congás. Nós emitimos uma ART, que é importante, né, para manter idônea a instalação do edifício, toda a garantia das instalações feitas pela Congás e passamos pelo aval dos bombeiros, inclusive, né, na verificação do prédio. Agora, Silvio, só uma questão. A questão, por exemplo, dos novos prédios aí, já não há mais problema no sentido, quer dizer, os novos projetos todos já incluem a questão do gás natural, essa perspectiva no mercado imobiliário já contempla essa possibilidade, ou existe ainda condomínios que ainda não estão adotando essa na sua planta, na sua realização do prédio? O que existe é um encaminhamento das leis com muito mais rigor no sentido de evitar-se o acúmulo, né, ou o depósito de um tanque de GLP ou de qualquer outro combustível dentro do apartamento. Então, as construtoras, elas fazem hoje os novos edifícios e a legislação caminha no sentido de terem tubulações para que ou haja um reservatório comum na parte de baixo do condomínio ou seja distribuído pelo gás natural sem a necessidade do reservatório. São os dois modelos possíveis hoje para os novos edifícios, né? Ou um reservatório, caso opte pelo GLP, esse reservatório vai ficar em um ponto comum e aí ocupando uma área do condomínio, ou o gás natural, que não ocupa a área e é o sistema mais moderno, eu diria. Para as edificações mais antigas, qualquer tipo de edificação é adaptada, desde aquelas que já têm quase 50, 60 anos, até as mais recentes, ou as que têm esses reservatórios. Existe, por exemplo, qual o impacto que isso tem também no cidadão? O cidadão vai ficar quanto tempo, por exemplo, sem gás? Porque nessa substituição, caso venha a ocorrer. O cidadão não vai ficar nem um dia sem gás.
nós costumamos dizer que não importa o segmento, seja ele industrial, comercial ou residencial, a Comgás pega funcionando e entrega funcionando. No caso dos edifícios, nós fazemos o que chamamos de mutirão, então nós deixamos toda a instalação prévia, ela pronta, adaptada, testada, e nós combinamos com o condomínio um momento em que as nossas equipes entram em mutirão, são vários técnicos trabalhando simultaneamente para a conversão dos equipamentos. Então, no máximo, o morador vai ficar 1 ou 2 horas sem o insumo, nós acordamos com ele um horário que é o melhor horário para ele, um horário em que ele possa ficar sem a disponibilidade desse consumo por 1 ou por 2 horas, que é o tempo máximo que nós precisamos para converter esses equipamentos que são de baixa complexidade. Agora, Silvio, nós tivemos alguns episódios aí no Rio de Janeiro que ficaram marcados. Primeiro, aquela questão daquelas tampas de bueiro que, variavelmente, algumas explosões acontecem, a pessoa está passando na rua e um tampo de bueiro sai voando, né? E outra, nós tivemos alguns casos no Rio também de morte no chuveiro a gás, né? Eu queria que você explicasse um pouco, existe uma diferença do Rio de Janeiro? Quer dizer, aquele produto que é distribuído no Rio de Janeiro é diferente, é o gás GLP. Por que ocorre esse tipo de fenômeno? Importante nós entendermos o que é usado hoje em termos de tecnologia e o que foi usado no passado. A Comgás, a história dela já tem mais de 145 anos e o Rio de Janeiro, a SEG Rio, também tem instalações bastante antigas. Antigamente, há 50, 60 anos atrás, para não falar dos 145, nós não tínhamos tecnologia como nós temos hoje, de instalação de tubulações. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos métodos construtivos, que nós chamamos de métodos não destrutivos. Nós fazemos um poço a cada 100 metros e uma máquina inteligente, com sensores e com emissão de sinais através quase que de radares, ela vai direcionando a tubulação. Nós não temos mais a necessidade daquelas aberturas longitudinais de vala em que nós incomodávamos muito a população quanto dos métodos antigos construtivos. As tubulações, portanto, do passado, principalmente centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo, mas fundamentalmente no Rio que aconteceram esses episódios, eram tubulações de ferro fundido com um tipo de conexão entre os tubos também com processos bastante antigos, né? Isso sofreu um desgaste ao longo do tempo e provavelmente o processo de manutenção deve ter sofrido com isso, o que provocou talvez alguma coisa que deva ter culminado com o que aconteceu. A gente não tem histórico disso em São Paulo e a Comgás trabalha fortemente, já desde 1999, quando passou pelo processo de privatização, na substituição desses dutos antigos. Então a Comgás hoje trabalha com dutos de polietileno de alta densidade, 100% da Baixada Santista são dutos de polietileno de alta densidade. A grande malha que cresce no estado de São Paulo e na nossa região metropolitana de distribuição são dutos de polietileno de alta densidade, são produtos de alta durabilidade e com praticamente zero índices de sinistro, desde que a rede não seja interferida. Então, o risco de acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo é quase nulo, desde que ninguém faça interferência. Para isso é importante nós frisarmos, toda empresa que for fazer um trabalho no subsolo de qualquer região, é importantíssimo que ela peça os cadastros de rede da Comgás. Assim que a Comgás instala uma rede no município como Santos, como São Paulo, qualquer cidade das regiões onde nós trabalhamos, nós fornecemos para a municipalidade o cadastro das nossas redes em meio digital, com precisão de profundidade, de distanciamento. Então, qualquer escavação que for feita em qualquer área, qualquer empresa que for fazer um trabalho no subsolo, é importantíssimo que entenda o que existe no subsolo, as redes da Comgás, as redes de telefonia, as redes de energia elétrica, para que nós não provoquemos um dano e, consequentemente, um incômodo e coloquemos em risco a população. Agora, essa questão do vazamento de gás no chuveiro, que ocorreu até no Rio de Janeiro, a morte de uma pessoa, aí não sei, por intoxicação, provavelmente, né? O que pode acontecer? A pessoa está trancada no box, foi uma asfixia, como é que acontece? A inalação desse gás ele pode resultar em um tipo de problema? Alguns prédios aqui têm esse sistema também, ainda usam GLP, ainda com abastecimento. Alguns prédios têm gás também, né? Existem situações de chuveiro a gás aqui que não usa o gás natural. Prédios mais antigos, quero dizer. Para nós desmistificarmos este ponto, o gás ele não é tóxico, o gás natural ele não é tóxico. O que existe é um processo de asfixia caso não haja ventilação de um ambiente. Por isso que a Comgás segue normas brasileiras e normas internacionais rigorosas e nós jamais faremos a instalação em um ambiente que ele não seja adequado para a ventilação.
é importante que os aquecedores antigos, né? Hoje existem aquecedores extremamente mais modernos e nós vamos trabalhando essa modernidade, mas os aquecedores antigos que tinham uma chama piloto, e o que aconteceu no Rio de Janeiro é dessa chama piloto consumir o oxigênio do ambiente. Então, o que houve, na verdade, não foi uma intoxicação, mas a pessoa morre por falta de oxigênio no ambiente, né? Nós nos preocupamos demais com isso, tanto que todos os nossos trabalhos de adequação nos edifícios, eles seguem as normas para que haja uma ventilação, dirimindo completamente qualquer tipo de risco de não ter oxigênio. Então, colocamos um ponto de ventilação muito próximo ao aquecedor, de tal forma que este ambiente permaneça constantemente ventilado. E jamais, em hipótese alguma, a Comgás vai instalar um aquecedor dentro de um banheiro, dentro de um ambiente confinado. Jamais. Isso é contra qualquer princípio, contra qualquer norma de segurança. Por isso que nós garantimos que todas as instalações são feitas por nossas equipes, né? E nós não temos também registro de casos como esse, justamente por conta desse zelo da Comgás com a questão de segurança. Mudando um pouco o enfoque, até pelo adiantado da hora, aí, que a gente é limitado pelo tempo, a gente fala também, a Comgás tem o GNV, que é o gás natural veicular, né? No início, houve uma explosão, os taxistas usando muito, né? Só que há uma limitação que na Baixada Santista, pelo menos no site da Comgás, só 4 postos de gasolina, né, oferecem o GNV. Um em Santos, 2 em Cubatão e 1 em São Vicente. Existe algum projeto para ampliar isso daí? Porque, obviamente, há uma limitação também. Eu me lembro que, antigamente, nem em Santos tinha, as pessoas, taxistas tinham que ir, por exemplo, para Cubatão para poder abastecer. Existe algum projeto, alguma coisa nesse sentido, de ampliar o número de postos que possam ser atendidos pelo GNV? Os postos são conectados à rede. Se nós temos rede, consequentemente, nós temos a disponibilidade para a conexão dos postos. E aí é muito mais uma prerrogativa do dono do estabelecimento em ter ou não o gás natural. Claro que nós estamos falando de mercado, então isso vai ser mais interessante para os postos terem um combustível GNV, como matriz também, na medida em que nós temos uma base de clientes usando o GNV maior e, consequentemente, ele vai ter uma demanda maior para que sustente o investimento que ele fará, né? Nós estamos sim trabalhando, a Comgás já teve um crescimento em 2014, principalmente para frotas, principalmente para frotas de prefeitura, frotas de taxistas. O gás natural veicular é extremamente competitivo. Não existe hoje combustível mais barato do que o gás natural veicular, mais barato que o etanol, mais barato que a gasolina. E nós fizemos um rally em São Paulo entre gasolina, etanol e GNV, e o GNV chegou próximo de 25% mais de rentabilidade em relação aos demais, né? Tanto de desempenho quanto de custo. Portanto, é bastante atrativo ter o GNV. O que precisa ele é muito mais atrativo quanto mais o motorista circula com o veículo usando o combustível. Então, para frotistas, como nós falamos, para prefeituras, para taxistas, ele é um produto extremamente competitivo. Ok. Bem, estamos finalizando mais um Jornal em Foque, que a gente teve agradecer a presença do seu Silvio Delboni, que é o gerente regional da Baixada Santista da Comgás, o jornalista Humberto Chalub, que gentilmente também compareceu, e a gente agradece principalmente a sua presença, telespectador, que assistiu ao programa ao longo do dia, agradecendo também uma homenagem ao nosso amigo Francisco La Scala, que em breve estará de volta aqui apresentando, sentando nessa mesma cadeira, para abrilhantar ainda mais o programa. O Jornal em Foque encerra hoje, a gente agradece a Cris, toda a equipe técnica, e até amanhã, se Deus quiser. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.